Olá, este é o Geotalk Pocket, um resumo das últimas notícias da semana, e eu sou Eduarda Moreno, graduanda em Geografia pela UFRJ. E eu sou João Vitor Sanches, do programa de pós-graduação em Geografia. Bom, diversas notícias e acontecimentos aconteceram na última semana, e uma delas foi a continuação da saga da CPI sobre a pandemia, não é, João? Exato. CPI essa que inclusive não vai se encerrar nos 3 meses, como previsto inicialmente, né? Existe uma mobilização já no Senado de que ela se estenda mais ou menos até o mês de novembro, né? Caso ocorra o recesso do mês de julho no Senado, como está, enfim, se encaminhando para que ocorra. E essa semana a CPI ela atingiu, acho que, o seu ponto alto, né? Ela literalmente tomou um novo rumo, é praticamente uma nova CPI quase, porque no início o grande objetivo seria tentar descobrir, ou pelo menos ajuizar o governo federal sobre a não tomada de atitude frente à escalada da pandemia, né? Então era uma CPI que foi criada de uma certa forma ou de outra para combater o negacionismo científico e essa postura completamente anti-ciência e, para não dizer até então criminosa, do presidente da República. E hoje, nessa semana, ela tomou um rumo completamente diferente quando descobriu-se até então um grande esquema de corrupção envolvendo a compra de vacina indiana Covaxin. A Covaxin é uma vacina produzida pelo Instituto Bharat Biotech, na Índia. Ela não passou por todas as etapas até então que mandam as etapas científicas fundamentais para que ela pudesse ser atestada como uma vacina segura e eficiente no combate à Covid-19. Então isso levanta uma série de suspeitas sobre a sua real eficácia, mas mesmo assim ela foi negociada a toque de caixa pelo governo federal. E até então, no meio dessa negociação, que envolveu o Ministério da Saúde, uma empresa intermediadora, que é a Precisa Medicamentos, descobriu-se um esquema de corrupção envolvendo alguns nomes que provavelmente vocês devem ter ouvido no noticiário ao longo dessa semana, que são Ricardo Barros, Ricardo Dias, Luiz Dominguete e os irmãos Miranda, né? O que eles têm a ver em comum e o que cada um tem um papel nesse processo todo, né? Os irmãos Miranda, né, o deputado e o servidor que trabalha no Ministério da Saúde, eles deporam na CPI afirmando que existia um esquema de corrupção que foi de conhecimento e liderado pelo líder do governo federal na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, de cobrança de $1 por cada dose de vacina negociada, né? E essa cobrança de propina passaria até então pelo aval do presidente da República, que quando questionado a respeito desse esquema de corrupção, disse em tom literal: isso lá é coisa do Barros, né? Então isso automaticamente imputa o presidente da República no crime de prevaricação, que é quando um funcionário público, ou enfim, qualquer funcionário, sabe de um esquema como esse, ilícito e ilegal, e não toma nenhum tipo de atitude para acabar com esse esquema ou para reportar às autoridades a ocorrência desse esquema. E vários personagens começaram a surgir, especialmente o Dominguete e o Ricardo Dias, né, que foram os principais intermediadores dessa negociação com a Bharat Biotech, que ocorreu num restaurante, num shopping em Brasília. Como se não fosse bizarro, né, o local onde ocorreu esse encontro para negociar vacina, um outro elemento muito interessante foi que o Ricardo Dias, ele é um policial. Ou seja, ele não tem absolutamente nenhum tipo de conhecimento técnico ou prático, né, dentro, seja na questão logística ou seja até então na questão comercial, para fazer esse intermédio da compra de vacinas. Então isso por si só é uma questão muito, muito grave até então, levanta muitos questionamentos e traz o governo Bolsonaro para o centro de um possível esquema de corrupção que ele até então implementou durante essas negociações para a compra da vacina. Porém, o que parecia absurdo, ontem ganhou um ar de absurdo maior ainda, quando esse mesmo Ricardo Dias, em depoimento na CPI da Covid-19, ele teve seu mandato de prisão
declarado pelo presidente da CPI, que é o Omar Aziz. Né? O Omar Aziz, um pouco irritado, né, discutindo com os demais senadores, disse que ele sairia dali preso por mentir à CPI. E isso se embasou, porque afinal de contas o Omar Aziz disse que tinha em posse documentos até então que alegavam, documentos e escutas telefônicas que alegavam essa participação do Ricardo Dias nesse esquema, mesmo ele negando reiteradamente não ter participado. E aí uma prisão na CPI não é algo inédito, né? Na história, se nós fôssemos pegar as outras CPIs, a CPI, por exemplo, do Banestado, né, que ocorreu em 1999, né, que foi uma CPI aberta para poder averiguar os esquemas de desvio de verba no Banco do Estado de São Paulo. Ela teve o seu primeiro preso, que foi o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta. Aliás, é uma história bem interessante, porque o Celso Pitta ele foi preso por desacato à autoridade. Ele estava sendo, sabatinado pelos senadores, e certa vez o senador perguntou para ele: Pitta, mesmo depois de prefeito, você continua fazendo escândalo, participando de esquemas de corrupção? E o Celso Pitta, em tom de deboche, disse: o senhor continua agredindo a sua mulher porque esse mesmo senador é acusado de violência doméstica. Então, diante disso, ele foi preso, foi um dos primeiros presos na CPI. E ontem isso se repetiu. A mensagem que o Omar Aziz quer passar, para finalizar esse ponto, é a de que a partir de agora as mentiras não vão ser mais toleradas na CPI. Né? Isso claramente é uma coisa que vem acontecendo desde o início. Né? As pessoas vão lá deliberadamente para mentir e para ultrajar as 527 mil pessoas mortas por Covid-19. Né? E isso até então é um tanto quanto interessante, porque existe uma diferença de status, é importante determinar isso. É uma diferença muito grande entre investigado e testemunha. A testemunha é obrigada a falar na CPI. Né? O investigado, ele não necessariamente é obrigado a falar, tanto que muitos deles recorreram ao STF para que pudessem permanecer calados. Então, a partir de agora, o ato de ficar calado ou o ato de mentir pode ser passível de punição pela corregedoria da Polícia Legislativa e também pela presidência da CPI. E principalmente a gente pode pensar, né, quais são os limites do silêncio na CPI, né? Porque se é um processo para fazer investigação, saber o que está acontecendo por trás desses grandes processos, quais são os limites desse silêncio e do porquê permanecer calado, né, nessas situações? E o ato de se calar já se torna uma confissão de culpa. Exatamente. Né? Se você quem cala, consente, né? Já é uma resposta. Exatamente. Silêncio. Bom, e o segundo tópico que a gente vai comentar hoje é sobre a corrida eleitoral e sobre os candidatos que estão, digamos que, aparecendo nesse momento. Um deles é o Eduardo Leite, bem polêmico nas últimas semanas com as suas declarações, o crescimento do Lula, do Ciro Gomes e do ex-ministro da Saúde, Luiz Mandetta, né? Isso. Por mais que aparentemente esteja cronologicamente distante, as eleições de 2022 elas já estão sendo organizadas a toque de caixa. E nas últimas semanas a gente viu que alguns candidatos ou eles começaram a tomar mais vantagem na corrida ou se retiraram da corrida. Né? Eu acho que o exemplo mais notável disso é o Luciano Huck, né, que era um candidato já tido como certo para a campanha de 2022, porém ele decidiu largar tudo para comandar um programa no domingo na Globo, no lugar do Faustão. E isso enrola mais uma vez toda essa corrida até então às eleições de 2022. E foi feita uma pesquisa nas últimas semanas que apontava um crescimento assustador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação ao presidente Bolsonaro. Né? O uso desses dois candidatos como parâmetro, né, se dá pelo fato do Bolsonaro ser o atual presidente da República, então naturalmente ele vai tentar a reeleição, e pelo próprio Lula ter essa base eleitoral ainda muito fiel e muito sustentada em várias partes do país e ser o único candidato que no momento, goste de você dele ou não, tem essa capacidade de vencer ou até mesmo de ir para o segundo turno disputando eventualmente com o Jair Bolsonaro. Uma questão que eu acho muito interessante é que corre por fora a chamada terceira via, né, que seria essa alternativa à direita ou à esquerda, mas sempre à direita, de um candidato que poderia fazer frente, né, à opção Lula e à opção Jair Bolsonaro.
Né? E esses 3 candidatos, eles se reuniram numa sabatina na semana passada, que foi o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que gozava de uma popularidade muito grande durante o início da pandemia, né? Por conta da sua grande exposição à frente do Ministério da Saúde, mas hoje em dia ele está um pouquinho apagado, né? Ninguém mais lembra do Mandetta, né? E isso é uma coisa um pouco ruim para ele. O Ciro Gomes, né? Que é o nosso eterno presidenciável, né, que sonha com a cadeira da presidência da República e faz uma oposição ferrenha tanto ao Jair Bolsonaro quanto ao Luiz Inácio Lula da Silva, e tem uma autoestima tão grande para se firmar como futuro presidente do Brasil. E por fim, o nosso coringa aí da história, que é o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, pelo PSDB, que também se lança como candidato em uma terceira via como alternativa ao Lula e ao Bolsonaro, e que é marcado por um governo no Rio Grande do Sul em que a austeridade fiscal é muito forte, né? Ele se posiciona como um governador aliado às políticas neoliberais, né? Que tem como principal ferramenta de governo a austeridade fiscal e que tenta, de uma certa forma ou de outra, garantir um crescimento sustentável da economia do Rio Grande do Sul, né? Esse choque econômico que ele deu na economia do Rio Grande do Sul, que passava por uma crise econômica muito grande, projetou ele nacionalmente para ser um possível candidato do PSDB à presidência da República. Mas sendo que o Eduardo Leite tem como principal adversário dentro do próprio PSDB o João Dória. Né, o João Dória, inclusive, que já se fala que é o candidato oficial do PSDB, ele está tentando disputar espaço com o Eduardo Leite. Tanto que pela primeira vez na história, né, o PSDB, e também na história de todas as eleições brasileiras, vai realizar uma primária para decidir qual é o candidato que vai ser pleiteado a presidente da República. Né? E nessa primária vão participar vários candidatos do PSDB, mas a disputa mesmo vai estar centrada entre o João Dória e o Eduardo Leite. E é importante a gente pensar também em todo esse destaque popular que o João Dória está assumindo frente à corrida da vacinação. Exato. No estado de São Paulo, né? Então, assim, João Dória aparece no momento crítico de São Paulo com uma proposta imediata da vacina, uma proposta de vacinar a população por completo de imediato. Então isso já dá uma balançada na sua possível eleição para presidente, né? Sem dúvida nenhuma. Então o João Dória, ele tenta, inclusive, o esquema de primários do PSDB estaria baseado em os senadores votarem, os deputados federais, os deputados estaduais, os vereadores, os prefeitos e os militantes, né? Esqueci o nome que se dá, não é militante, mas colegiado, enfim, esqueci Sim. o nome, mas o filiado, na verdade, Filiação. ao partido, a filiação. E isso beneficiaria o Eduardo Leite, né? Porque o Eduardo Leite tem uma entrada muito grande entre as bancadas do PSDB, sobretudo no Senado e na Câmara, o que não seria bom para o João Dória. Tanto que o João Dória está tentando mudar esse sistema de eleição de primários para que os filiados tenham um peso maior na hora da escolha. Mas, em meio a tudo isso, o Eduardo Leite tirou um trunfo da manga, que foi justamente assumir publicamente a sua orientação sexual durante o programa do Pedro Bial na Rede Globo de televisão. É inegável a importância de, ainda mais num país, na atual conjuntura que nós vivemos, um discurso LGTB-fóbico muito pronunciado, não apenas por parte da política, mas também, sobretudo, por parte da sociedade civil. É inegável a importância que um candidato à presidência da República tem de se assumir publicamente, embora ele nunca tenha escondido a sua orientação sexual e tenha sido sempre bem abertamente conhecida. Mas tornar isso público é bem relevante. Agora, o que é no mínimo questionável é justamente ele utilizar essa orientação sexual como capital político, e que é o que pareceu, pelo menos, na sua forma até então de se pronunciar, né? Porque no mesmo dia em que ele participa desse encontro com outros candidatos presidenciáveis, é o mesmo dia em que ele vai lá publicamente e declara a sua sexualidade em rede nacional.
E aí isso abre também margem para a gente poder discutir uma coisa que é fundamental, que é a participação dos LGBTQI nos espaços de política, né? Porque isso é importantíssimo, né? E é importante haver essa diversidade, né? Uma diversidade que contemple não apenas uma diversidade sexual, mas uma diversidade inclusive de classe, uma diversidade de cor, uma diversidade de opiniões e de ideias. Então o Eduardo Leite ele não abriu caminho para absolutamente ninguém, muito pelo contrário, ele só foi atrás de um caminho que já foi aberto por inúmeras vereadoras transexuais que foram eleitas, por inúmeros outros vereadores, prefeitos, até mesmo deputados gays também que foram eleitos, inclusive senadores gays, né? O Fabiano Contarato, né, que está aí à frente da CPI da Covid, é assumidamente gay, né? O David Miranda também, a Marielle Franco também era assumidamente lésbica, o David Miranda, né? E tantos outros que são assumidamente gays, e isso é muito bom, né? Agora é questionável essa postura heteronormativa do Eduardo Leite no momento em que ele se assume, mas ao mesmo tempo ele não tenta tomar a pecha de gay, né? Isso é bastante complicado em termos de representatividade. Exatamente. Também. Bom, e mais uma das notícias que aconteceram na última semana foi o avanço do processo de vacinação. Uma das coisas interessantes que a gente pode ressaltar aqui é que houve uma diminuição no processo de contágio do vírus e também dos casos graves, ou seja, as pessoas que se contaminaram depois de ter tomado a vacina não chegaram ao limite da doença, ou seja, não precisaram ficar internadas no CTI, todos os problemas que a Covid-19 traz para as pessoas. E uma das coisas também muito interessantes que aconteceu foram chamados sommelier de vacina, ou seja, as pessoas que querem escolher quais são as vacinas que vão tomar. Agora, devido à grande oferta de vacinação e das diferentes marcas de vacina que estão no mercado, com a informação sobre marca e qual vacina está no mercado, a população está preferindo uma vacina à outra, ou seja, isso tem causado um problema muito grande, onde as pessoas chegam aos postos para se vacinarem e falam, não vou tomar AstraZeneca, não vou tomar Coronavac, prefiro tomar a vacina da Janssen, que é dose única. Então, assim, esse foi um dos problemas, né, que aconteceram com esse processo de vacinação e que também é muito complicado a gente pensar sobre isso, né? Inclusive o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se pronunciou com relação a isso e pediu para que a população não fique escolhendo a vacina, para que tome qual vacina estiver disponível para você no dia da sua própria vacinação. E um outro dado interessante foi que, recentemente, na última semana, o mundo atingiu a marca de 4 milhões de mortos. Ou seja, é um número muito alarmante, né? E pensar também que o Brasil é responsável por 500 mil mortos. Ou seja, uma grande parcela da quantidade de mortos mundial. O Brasil contribuiu bastante. Exatamente, pela Covid-19 veio do Brasil, né? Então, assim, pensar nessa disparidade, né? Enquanto que o Brasil também foi responsável, e continua sendo, por todo esse processo de mortalidade dos brasileiros, né? E não só brasileiros, acometidos pela doença da Covid-19. E um outro aspecto interessante também é que o processo de vacinação no Brasil, embora esteja a passos de tartaruga, né, aos poucos ele vem manifestando, como a Duda bem disse no início, um relativo sucesso, né? Um caso interessante é o caso do Amazonas, né? Ontem Manaus, né, capital do Amazonas, pela primeira vez desde o início da pandemia, lá em março de 2020, não registrou nenhum caso de pessoas mortas em decorrência da Covid-19. Então isso é um lembrete, né, aos negacionistas, aos antivacinas e aqueles até então que escolhem qual marca tomar, de que o único caminho para a gente poder se ver livre desse pesadelo que é a Covid-19, essa situação toda que ela causa, né, esse estranhamento social, essa crise, o desemprego, problemas psicossomáticos, é a vacinação. Né, que não existe vacina com menor grau de eficácia, maior grau de eficácia, de maior confiança, existe vacina, cara pálida. Então tome vacina, se vacine, porque é o único modo da gente conseguir se livrar desse pesadelo e de tentar reestruturar as nossas relações e as nossas vidas daqui para frente. E para a gente finalizar, uma notícia quente e trágica,
que ontem o presidente do Haiti foi simplesmente assassinado, pasmem vocês, numa tentativa até então de homicídio realizado por mercenários que inicialmente foram, enfim, tidos como membros do DEA, que é o Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos, mas aí eles falavam em espanhol, então isso abriu um pouco de dúvida, né, porque a língua oficial do Haiti é o francês ou o africâner haitiano, e ele foi assassinado, né, e a primeira-dama, ela... uma coisa bizarra, assustadora, né, e a primeira-dama, ela sofreu alguns ferimentos graves, se encontra, inclusive, num estado bastante grave no hospital. E a escalada de tensão no Haiti é uma questão histórica, né, que vem desde o século XIX. Uma rápida aula de história para vocês. O Haiti foi colonizado pela França e foi responsável por uma das primeiras e mais importantes revoluções do mundo, que foi a Revolução Haitiana, inclusive antes mesmo da própria Revolução Francesa. E foi uma revolução assumidamente negra, daí a sua importância e a sua representatividade histórica quando nós olhamos até então as revoluções que ocorreram durante o século XIX no mundo. E essa revolução, ela trouxe a independência do Haiti, mas também trouxe um outro grande fardo para o país, que seria uma pesada indenização que deveria ser paga à França, que era a antiga metrópole responsável pela colonização do Haiti. Para vocês terem uma ideia, o Haiti levou mais de 70 anos para poder pagar até então essa indenização à França pelo fato de ter se tornado livre. E isso impactou de maneira muito profunda a economia do país, a sociedade haitiana, né, e traz marcas muito grandes de violência, de desigualdade, de desemprego e de miséria. Aliás, o Haiti é um dos países mais pobres da América, né, e que sofre de sucessivas tragédias, né? A última e a mais relevante foi no ano de 2011, em janeiro de 2011, com um terremoto de magnitude 9 na escala Richter, que literalmente acabou com a capital do Haiti, Porto Príncipe, né? E lançou o país numa crise muito maior do que naturalmente ele já vivia naquele momento, né? E o assassinato do presidente do Haiti também ele vem de encontro a uma escalada autoritária que o país vem vivendo nos últimos anos, né? Ele havia participado de eleições essas que foram contestadas pela oposição e pela Organização dos Estados Americanos. Ele foi acusado, inclusive, de fraude eleitoral, mas mesmo assim se manteve no poder, dissolveu o parlamento e perseguia a oposição. A morte dele, juntamente com todo esse caos social e humanitário que o Haiti vive, lança o país numa incerteza completamente absurda do que virá nos próximos dias, do que virá nos próximos meses, e chama a atenção até então também para um país que até hoje não vacinou absolutamente ninguém. Aliás, o Haiti se soma a um grupo seleto de países como a Eritreia, o Benin e a Coreia do Norte, que até o momento não vacinou nenhum habitante, né? Então a situação realmente é caótica e o que se espera nos próximos dias é que a tensão no Haiti aumente consideravelmente. Os militares já ocupam as ruas, já existem barricadas, alguns confrontos localizados, e a gente espera aí o que vai acontecer com o país. E principalmente a gente pensar no silenciamento do país enquanto uma nação mundial, né? Um país que é completamente silenciado, e principalmente pelas mídias, ou seja, todas essas notícias, esses grandes acontecimentos que acontecem lá, desde a própria Revolução Haitiana, são acontecimentos que não são noticiados, ou seja, há um apagamento proposital. E principalmente no processo de vacinação que está acontecendo agora. E ainda falando sobre a vacina, cabe a gente lembrar que o SUS é um dos sistemas mais eficazes para vacinação no mundo. A gente já vacinou diversas e já conseguimos erradicar diversas doenças. E agora, devido a uma má organização, uma má administração governamental e um sucateamento muito grande, de um desmonte desse programa de saúde, o Brasil não avança como deveria ter avançado no processo de vacinação pela Covid-19. É isso, gente. Bom, espero que vocês tenham ficado minimamente informados e, mais do que tudo, contextualizados com o que vem ocorrendo nas últimas semanas. E até a próxima semana com mais um episódio do nosso Geotalk.
Tchau, tchau. E até daqui a 15 dias com mais nossa versão Pocket. Tchau.